Gender Fluid Style. Alguém já ouviu falar sobre esse nome? Então vamos começar pelo nome, que significa gênero fluido, ou seja, não ter uma definição entre o masculino e o feminino. Significa poder se vestir da maneira como você quiser e se comportar da maneira como você quiser. E quebrar os padrões de que menino veste azul e menina veste rosa, que mulher usa vestido e homem usa terno. E poder se vestir livremente da forma como você melhor se sentir. E não significa isso uma definição de identidade de gênero ou então de orientação sexual. Estamos falando sobre moda. Gender Fluid Style ou a moda genderless significa padrão de vestimenta ou sair totalmente fora dos padrões. Roupa não tem gênero e entender isso vai te deixar muito mais livre. Um papo sobre moda e como abandonar os rótulos de masculino ou feminino pode ser libertador na hora de escolher cada peça do seu armário. Aqui a gente tem uma ideia então de homens e mulheres vestindo praticamente a mesma roupa e como ficaria interessante fazer essa troca. E, como eu disse, aqui são dois casais, não significa que precisa especificamente tratar-se de orientação sexual, e sim de gênero de vestimenta, não ter um padrão para se vestir. Moda a gênero, genderless, gênero neutro ou unissex. Você certamente já ouviu falar uma dessas palavras, mas até que ponto refletiu sobre elas? No universo da moda, os últimos anos apresentam um aumento significativo na popularização de marcas de vestuário sem gênero, com peças oversize, largas, peças mais largas, e de modelagem mais democrática. Mas a moda a gênero não se resume a isso, nem mesmo é limitada a roupas largas, sem cor ou personalidade. O movimento vai além e fala de uma moda feita para pessoas, sem distinções, e o que abraça a ideia de que roupa não tem gênero. Então, nós não estamos falando sobre usar apenas roupas largas, sem marcar a silhueta ou sem mostrar o corpo. Estamos falando sobre uma liberdade mais fluida de poder se vestir. A moda a gênero não é sobre colocar uma camisa e uma calça oversize em uma mulher ou um vestido em um homem. É criar modelagens específicas que se adaptem a ambos os corpos, independentemente da peça que está sendo criada. Não tem que ser obrigatoriamente, mas sim orgânico, sem rótulos. A ideia de moda sem gênero é bem simples. Você pode vestir o que você quiser e o que te fizer sentir bem e confortável, sem medo de julgamentos ou olhares tortos. Então aqui a gente tem uma ideia de roupas que não tem uma padronização. Poderiam tanto ser usadas no masculino quanto no feminino. Desde uma saia com bota e uma regata, um casaco de pelo com uma alfaiataria mais cropped. Então não existe uma definição entre gênero masculino e feminino. Existe a definição de você se sentir bem com aquilo que você está vestindo. Mas na realidade esse debate ainda é um pouco mais complexo. O que os estilistas querem é que a sociedade possa começar a pensar sobre peças a gênero como algo normal, afastando essa ideia de uma modelagem organizacional, que ainda faz a segmentação de produtos entre masculino e feminino para quase todos os mercados. Então o que a gente tem tentado fazer com a moda genderless é mostrar que nós temos que quebrar todos os padrões e simplesmente nos vestir bem. Não existir um segmento masculino e um feminino, e sim existir o desejo de se vestir daquela maneira e poder se vestir dessa maneira sem ser agredido na rua, com olhares ou até mesmo com as críticas de uma sociedade que ainda está dentro de um padrão pré-estipulado e muito démodé. Por parte dos estilistas, fazer modelagem sem gênero é ao mesmo tempo um propósito e um desafio. Isso porque deve ser pensado e calculado para diferentes corpos. Os ombros femininos têm normalmente 11 centímetros e os masculinos em torno de 15 a 16. Então tem que ser uma roupa que se modele tranquilamente, tanto no masculino quanto no feminino, que não fique apertada em um e larga em outro, mas uma roupa que tenha um recorte que se encaixe perfeitamente para qualquer estilo de corpo. Apesar das diferenças em anatomia, o design deveria ser universal. Assim, a roupa não seria inclusiva. Aliás, a roupa seria inclusiva e não adaptativa. Enquanto o mundo enxergar o gênero, ele vai existir. Ou seja, nós não precisamos ter uma roupa que se adapte, mas uma roupa que inclua. Então, uma roupa que se adapta, ela vai lá e recorta de acordo com o corpo da pessoa. A roupa que ela é inclusiva, ela vai, independente do tamanho, servir para qualquer corpo e vai se adaptar super legal, vai ficar super diferente. Então, enquanto a gente enxergar que existe o gênero masculino e o feminino na hora de se vestir, esse gênero vai existir.
Entre os benefícios de atuar nesse mercado, os estilistas destacam a potência criativa como um dos principais. Não precisamos nos prender a questões estéticas e temos mais margem para explorar silhuetas e cores. Então, na verdade, existe uma possibilidade muito maior. É um desafio muito grande, mas é também uma grande conquista e evolução para os estilistas conseguirem vestir tanto mulheres quanto homens com o mesmo padrão de roupa e ficar super interessante tanto para um quanto para o outro. Vamos falar um pouquinho sobre 5 marcas que são destaque na moda genderless, que são a Trend, a Pangea, a Another Place, a K e Insecta Choice. Trend. A Trend nunca se definiu como genderless. Nascida dentro de um conceito agender, se preocupar se vestiria homens ou mulheres nunca foi a principal questão da marca, apenas uma consequência dos seus ideais. Conceitual e futurista, a marca se dedica a desconstruir tecidos resistentes à sujeira, temperatura e degradação, para criar uma moda para todos. As peças são geométricas e recortadas de forma reta. Aqui a gente tem uma ideia, então, das roupas da marca Trend, que é uma roupa mesmo tamanho, mesmo modelo, que se encaixou perfeitamente para 2 estilos totalmente diferentes de corpo. Pangea. A Pangea conta com uma coleção unificada e sem gênero, onde homens e mulheres podem usar as mesmas peças, de vestidos e camisas a saias e shorts, com preços amigáveis, que é uma coisa muito interessante, e cortes flexíveis. O acervo da marca é perfeito para o dia a dia, sendo renovado regularmente de acordo com as novas tendências. Então aqui a gente tem uma ideia onde eles estão vestindo aqui a mesma proposta de roupa e a gente vê que se encaixa perfeitamente em ambos os corpos, tanto num corpo feminino quanto num corpo masculino. E aqui, como eu disse, indifere de orientação sexual, é apenas uma diversidade na hora de se vestir. Another Place. Livre de gênero e rótulos, a Another Place vive antenada nas principais tendências da moda, para vestir homens e mulheres. O estilo esportivo é bem presente na marca, com zippers, bolsos, cintos, moletom e muito tactel, compondo as roupas. E a brand já vestiu alguns nomes como Ludmilla, Anitta, Bruna Marquezine. Então aqui a gente tem uma ideia de como são as roupas deles. Roupas mais oversize, como a gente pode ver, cintos, a gente vê cores de blocos mais fortes e também bastante bolsos, uma pegada mais esportiva também. A AK. A Cearense é uma marca brasileira, então a Cearense AK investe em peças vanguardistas, cheias de estilo para vestir pessoas não gêneros, cores nada discretas e modelagens diferentonas. Criam coleções ousadas perfeitas para se destacar na multidão. A marca é envolvida com a cultura drag, tendo vestidos personalidade como Kaya Conk e Charlotte Kills. Então, eles têm uma pegada mais vanguardista, essa questão da mistura de estampas, o xadrez com o floral, bastante zippers, e eles trazem uma pegada mais diferentona. Qualquer pessoa que se vestir assim vai se destacar e vai chamar a atenção, então, por onde passar. Insecta Shoes. Então vamos falar um pouco sobre sapatos. Essa marca ela traz modelagens do 33 até o 45, ou seja, qualquer pessoa pode calçar e não tem uma definição. Você olha pro sapato e não diz se ele é masculino ou se ele é feminino. Ele é apenas um sapato sem gênero que qualquer pessoa poderia simplesmente estar usando. E aqui a gente tem uma ideia então, uma ideia de um sapato aparentemente feminino diante da moda. E aqui a gente vê então um homem usando o mesmo sapato, para provar que não existe masculino e feminino. Moda gênero foi destaque no Oscar. Então, há algum tempo a gente vê que as pessoas têm trocado o padrão estético pré-estipulado. As mulheres estão deixando de usar aqueles vestidos longos, vestidos de gala, e estão se adaptando mais fácil ao universo e ao dia a dia. Tem trocado isso por modelos mais boyfriend, roupas de alfaiataria, roupas mais despojadas. Só que no último Oscar, quem foi o destaque da noite foi um artista, foi um homem, na verdade, que ele veio usando um smoking vestido todo em veludo. Eu vou mostrar pra vocês agora, que foi o Billy Porter. E ele arrasou no Oscar do ano passado, chamou muito atenção e foi destaque. E foi notícia durante muito tempo pela ousadia com o look que ele estava vestindo. Na mesma premiação, Elsie Fisher também chamou atenção por este terno mais boyfriend. Um terno que normalmente as mulheres usam com marcas mais definidas no corpo. Ela tava com um terno totalmente despojado, um terno mais jogado, um terno maiorzinho. Então também ela chamou atenção. Mas tem também para as mulheres que preferem marcar um pouco mais a silhueta, ficar um pouco mais femininas, mais sexys, como Victoria Beckham, que também usou.
Gente, a moda a gênero, ela vem pra tentar desmistificar a ideia de que homem tem que vestir um estilo de roupa e mulher um outro estilo. A gente começou lá com Chanel, quebrando todos os padrões, quando as mulheres só usavam vestidos e ela começou a usar calças. E a gente vem ao longo do tempo, principalmente na moda feminina, roubando do universo masculino vários styles, como os tomboys há algum tempo atrás que vieram e ficaram e ainda permanecem na moda e não tem previsão pra sair, que são os tomboys, são os mocassins, os oxfords e os loafers. As mulheres também têm se adaptado tranquilamente ao uso de ternos, blazers e roupas com uma pegada mais oversize, essas roupas mais largas e mais despojadas. Os próprios chunkins também, que são os tênis que chamam muito atenção e fazem muito sucesso entre a mulherada, também vieram do universo masculino. Então hoje em dia a gente precisa quebrar os padrões de como o homem deve se vestir e como mulher deve se vestir. A gente simplesmente tem que dar sequência na moda e se vestir da maneira como a gente achar que vai se sentir bem e como a gente ficar melhor no nosso dia a dia. Fazendo isso, a gente vai dar sequência a uma moda totalmente desconstruída e uma liberdade de expressão muito maior, aonde as pessoas vão conseguir sair daquele padrão e daquele casulo onde elas vêm vivendo há muito tempo e vêm aprendendo o que é certo e é errado e vão se sentir muito mais agradáveis para serem livres no seu dia a dia. A gente vem também alguns nomes aqui no Brasil de pessoas que se vestem dessa forma. O casal Bruno Gagliasso e a Giovanna Bank também são duas pessoas que trocam muito os papéis. Então, em seguida a gente vê o Bruno de saia e a Giovanna de terno, aonde eles mesclam entre o closet deles e trocam as roupas. Ele usa as roupas dela e ela usa as roupas dele. Então a gente vê que isso não está ligado, como eu falei antes, sobre uma orientação sexual, e sim sobre vestir-se da maneira como quiser. Gender Fluid Style é uma moda que com certeza veio pra ficar e cada vez vai ganhar mais espaço. E que assim as pessoas consigam se sentir super bem na hora de vestir e não se atenham a padrões pré-estipulados. Gostaram das dicas de hoje, gente? Espero que sim, espero ver vocês arrasando nos lookinhos agora, independente de qual seja o estilo de vocês. E para mais dicas, continue acompanhando a gente aqui no Maria Canela.